Amém. Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós louvamos a Deus por esta noite, por esta oportunidade, de poder estar aqui junto com a nossa irmã, a Jaqueline, louvando, exaltando o santo nome do Senhor. E é bom estar aqui. E Deus tem abençoado a vida dela com esses louvores. E hoje ela pode estar aqui lançando o seu CD. E isso vem aí de muita luta, muita prova, dificuldades, choro e às vezes medo e tantas outras coisas, mas ela venceu. E hoje ela está aqui para louvar, exaltar e bendizer ao Senhor. E nós damos aqui as boas-vindas a todos vocês, com alegria. Estamos aqui festejando com ela. E eu quero convidá-los à leitura de um texto sagrado que está no Salmos 8. Salmos 8. Quero ler apenas 3 versos, 4, 5 e 6 para a nossa meditação. Vou ser breve aqui, então peço a atenção de todos vocês. Glória a Deus. Eu quero convidá-los a se colocar em pé, se possível, e ouvir esse texto que diz assim: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Querido e soberano Deus, nós lemos a tua palavra. Louvores já têm sido entoados a ti, e o Senhor é digno de ser louvado e de ser adorado. Te louvamos por tudo, por todas as coisas. E nesse momento em que lemos a tua palavra, pedimos aqui a graça, a sabedoria, a bênção do Senhor para ministrarmos aqui uma palavra. Esconda-nos atrás de ti, Espírito Santo, e continua a glorificar o santo nome de Jesus neste lugar. É teu, Senhor, este lugar. Manifesta aqui a tua glória, reina sobre nós e nos abençoa em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de você sentar, eu quero que você desocupe as suas mãos e aplauda ao Senhor, digno. Pode sentar. Queridos, esse texto ele é muito rico, e aqui fala do homem, aqui fala de anjos, fala de domínio. E Deus, Ele fez o homem à sua imagem, também conforme a sua semelhança. Com imagem, somos retrato de Deus. Como semelhança, temos os atributos pessoais de Deus em nós.
Só que Deus fez o homem um pouco menor que os anjos. Um pouco menor que os anjos. Os anjos são bem superiores, maiores em força do que nós, do que os homens. Quando o homem chega a descobrir uma coisa hoje, o anjo já sabia disso há muito tempo. Então Deus fez o homem um pouco menor que os anjos, mas fez uma coisa com o homem que não fez com os anjos. Deus coroou os homens. Deus coroou o homem que foi feito à sua imagem, conforme a sua semelhança. O homem recebeu uma coroa de glória, coroa de honra. Nota-se neste salmo que Deus, o Todo-Poderoso, Ele dá atenção aos frágeis seres humanos aqui nesta terra. E quando este dá lugar para Deus, Deus o usa poderosamente. E o desejo de Deus, o Senhor, é usar os homens para a glória e louvor do seu nome. É usar os homens para fazer a sua obra. E Deus, Ele trabalha nas pessoas para depois trabalhar através das pessoas. Deus trabalhou na vida da Jaqueline de muitas maneiras, para depois então trabalhar através da vida dela. Então Deus trabalha dessa maneira. Primeiro Ele trabalha em você, para depois trabalhar através de você. E Deus quer fazer coisas grandes, tremendas, maravilhosas, através da vida das pessoas. Não há necessidade de ninguém atropelar ninguém, porque Deus, na hora certa, Ele exalta, na hora certa Ele usa, na hora certa Ele levanta quem Ele quer levantar. E há uma coisa que eu sempre gosto de dizer, é que todos aqueles que se humilham, Deus exalta, e todos aqueles que se exaltam, Deus humilha. Essa é a política de Deus. Deus trabalha dessa forma, Deus trabalha dessa maneira. E por que Deus tem exaltado hoje a Jaqueline? Porque ela vem se humilhando na presença de Deus. E se ela continuar se humilhando na presença de Deus, Deus vai sempre exaltando-a e vai glorificar o nome dele através da vida dela. Então Deus primeiro trabalha nas pessoas, para depois trabalhar através das pessoas. E há coisas às vezes que nós não entendemos, Jaqueline, porque às vezes certas lutas, porque certos problemas, porque certas dificuldades, porque às vezes tantas coisas acontecem que a gente não esperava, que não estava no programa, mas é Deus trabalhando, é Deus preparando, é Deus trabalhando no vaso para depois trabalhar através do vaso, é Deus preparando o vaso para depois poder usá-lo. Então Deus faz dessa maneira, com Deus é desse jeito. Então há muitas coisas que às vezes não entendemos, mas lá na frente vamos entender por quê.
aconteceu, por que foi daquele jeito, por que foi daquela maneira, por que teve que ser daquele jeito. Nós vamos entender lá na frente. E há muitas coisas que aconteceu que a Jaqueline não entendeu, mas hoje ela está entendendo. Mas é por causa de Cristo. Se faltar Cristo na vida delas, já era, já não vão ser o que são mais. Conta uma história, já até contei isso aqui, de que um jumentinho lá chegou para a mãe e disse assim: mãe, entrei em Jerusalém, e fui aplaudido e gritaram, fizeram muitas coisas, eu estou muito alegre. E a mãe disse: quem é que você levava? Ele disse: Jesus Cristo. E a mãe daquele jumentinho disse assim: não vai, meu filho, sem Jesus Cristo, entra lá de novo. E ele foi. E jogaram pedra nele, escorraçaram ele, tocaram ele, e lá ele voltou todo triste. E disse: é, mãe, é verdade. Foi diferente hoje, já não foi a mesma coisa. Então, sem Cristo é dessa maneira, mas com Cristo funciona. Deixa Cristo reinar, deixa Cristo ser Senhor, deixa Cristo dominar, deixa Cristo estar sobre você, e aí você vai ver que o nome dele vai ser glorificado, que a bênção estará com você. Então nós não somos nada sem Cristo. Mas sem Cristo as coisas ficam complicadas. Por isso que está escrito lá em sua palavra: sem Cristo nada podemos fazer. Então Deus criou, Deus está presente em sua criação. Então nós temos um Criador carinhoso, e que está sempre atento a nós, um Criador que se lembra de nós, que nunca se esqueceu de nós. Deus está sempre atento. Deus está sempre atento. Inclusive a Bíblia diz que Ele não cochila, Ele não dorme, Ele não cochila. Ele está sempre atento, lembrando de nós. Mas na realidade, qualquer um de nós não somos nada sem Jesus Cristo, sem o Senhor Jesus. E na realidade, você, eu, somos pecadores, mas Jesus Cristo é Salvador. Agora guarda o seguinte: Deus nunca desiste de você. Pessoas desistem de você, mas Deus não desiste de você. Às vezes pessoas que você imaginava que jamais ia esquecer de você, se esquece de você, ou desiste de você, ou não te apoia. Mas Deus não desiste de você, nunca desistiu. É por isso que você está aí ainda caminhando de pé, não é porque não desiste de você. De repente até você que deixou o caminho, saiu do caminho, está fora. De repente até você que pegou atalho, de repente até você que está aí em cima do muro. Talvez você diga: estou aqui, não aconteceu nada comigo, não estou tranquilo, eu vou continuar nessa. É Deus te dando chance, te dando a oportunidade, te dando tempo para você tomar uma decisão. E tudo isso porque Ele nunca desistiu de você. Ele não desiste das pessoas. Patrões desistem de seus empregados. Às vezes até pais desistem de seus filhos, param de lutar por eles. Amigos às vezes desistem de amigo, mas Deus não desiste dos seus. Deus não desiste de você. E Ele está sempre lhe dando oportunidade. Ele está sempre tentando de alguma forma lhe chamar a atenção, atrair a sua atenção, porque Ele não desiste de você. Então eu quero lhe dizer, e guarde isso: Deus nunca desiste de você. Deus nunca para de olhar para você. Deus nunca muda seus planos quanto a você. Deus nunca para de acreditar no seu futuro. Deus nunca para de acreditar no seu futuro. Talvez muitos não acreditaram. Não acreditaram. Jaqueline,
Talvez muitos não acreditaram, mas Deus acreditou e acredita. E Deus continua investindo em você. Deus continua investindo em você, investindo em você. Deus continua investindo em você, porque tem propósito para com a sua vida. Deus não se cansa de você. Talvez você se cansa de Deus, da igreja, mas se cansa da fé, mas Deus não se cansa de você. E ai de nós, se Deus não esquecesse de nós, se Deus não olhasse para nós, se Deus mudasse seus planos quanto a nós, se Deus parasse de acreditar em nós, estaríamos todos já perdidos. Não estaríamos mais aqui. Mas note isso. Quando Deus fez o homem, Deus o coroou. O Senhor coroou Adão. O Senhor deu-lhe domínio sobre as outras criaturas. Deus não mandou Adão dominar sobre os seus semelhantes, sobre os outros homens, mas mandou que ele dominasse sobre os animais. E às vezes as pessoas querem dominar as outras. E Deus não mandou isso. Ah, mas o que eu vou fazer para as pessoas me respeitar? Domine a si mesmo, e os outros vão te respeitar. As pessoas me respeitam quando eu domino a mim mesmo. E Deus nos deu esse domínio para dominar sobre os animais e para dominar sobre nós mesmos. E quando nós queremos dominar os outros, a guerra está arrumada. Mas quando nós dominamos a nós mesmos, nós somos respeitados. Em casa, na igreja, no trabalho, na rua, em qualquer lugar. Domine a si mesmo. Deus te deu esse domínio. E aí você será respeitado. Então Deus deu esse domínio ao homem. Mas vivemos num tempo que as pessoas vivem mais como escravos do que como governantes. Porque nós não vivemos como príncipes. Se nós fazemos parte, nós cristãos, fazemos parte de um reino que tem um rei. Nós fazemos parte de um reino que é governado por um rei. E quem é o rei desse reino? Jesus Cristo é o nosso rei. Quem pode levantar as mãos e gritar: Jesus Cristo é o meu rei. Jesus Cristo é o nosso rei. Ele é nosso Senhor. Ele é nosso Salvador. Nós não temos outro Deus além dele. Por mais que procurássemos, que buscássemos, não vamos achar ninguém semelhante a ele. Ele é o Senhor. Para você, Jesus pode ser qualquer coisa, mas para mim ele é rei. Para mim ele é Senhor. Para mim ele é Salvador. Para mim ele é o Todo-Poderoso. Para mim ele é o Rei da Glória. E ele continua sendo o leão da tribo de Judá, o líder dos mares, o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E a ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se você puder, aplaudir a ele. Por que não vivemos como príncipes? E hoje é dia de alegria e de festa. Hoje é dia de exaltar o Senhor. Deus abençoou a Jaqueline. Vem abençoando ela para isso. Eu chamo as pessoas, né, e a elas ministérios diferentes. Nem todo mundo prega, nem todo mundo canta, nem todo mundo profetiza, nem todo mundo, né, administra. E Deus vai colocando as pessoas, né, nos seus devidos lugares. E Deus chamou ela para essa missão e deu a ela esse ministério. E que ela possa sempre valorizar isso, crescer nisso, ser abençoada nisso. E Deus te deu para você abençoar outros. E Deus vai acrescentar muitas coisas aí para você abençoar.
abençoar outros, para você ganhar almas através desse ministério, para que vidas sejam restauradas através desse ministério, para que vidas sejam abençoadas através desse ministério. Olha para o Senhor. Vai vir as lutas, vem provas, vem dificuldade, vem um que fala isso, outro que fala aquilo, mas olha para Jesus. Seu compromisso é com o Senhor Jesus em primeiro lugar, e assim deve ser o compromisso da igreja, primeiro com Jesus Cristo. É importante que tenhamos isso em mente. Eu estou aqui para agradar a Jesus primeiramente. Não estou aqui por causa do pastor, não estou aqui por causa do ministério do louvor, eu não estou aqui por causa do ministério Jaque e Lucas, não, eu não estou aqui por causa dos obreiros da igreja, eu não estou aqui por causa do grupo de dança, ou do grupo de teatro, ou do grupo de mulheres, eu estou aqui por causa de Jesus Cristo. E é por causa dele, e é para ele que nós estamos aqui. Então vamos exaltá-lo, inclusive o Senhor me fez para louvor da glória dele. Então louve e glorifique ao Senhor. Então podemos viver como príncipe, mas por que não vivemos? Porque nossos primeiros pais, antepassados, pecaram e perderam a coroa, abriram mão do domínio glorioso que foi entregue. Mas o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, morreu por nós, deu a vida dele pela nossa, readquiriu esse domínio para nós, e um dia o compartilhará conosco, e receberemos então a coroa da vida, a coroa da justiça e a coroa de glória. A caminhada aqui não é fácil, tem cruz, até porque não existe evangelho sem cruz. Tem muita gente que abre mão de Jesus Cristo, porque às vezes a cruz começa a pesar. Porque essa coisa do evangelho de ofertas não é bem assim não. Às vezes as pessoas são convidadas para vir, muitas campanhas são feitas para que as pessoas fiquem ricas, ganhem dinheiro, como se Jesus estivesse aqui para isso, como se Jesus tivesse morrido na cruz para mim ficar rico. Ele não morreu na cruz para mim ficar rico, ele não morreu na cruz para que eu fosse pastor, ele não morreu na cruz para que a Jaqueline fosse cantora, ele não morreu na cruz para que você fosse o que é, ele morreu na cruz para nos salvar, ele morreu na cruz para nos dar uma vida eterna, e essa vida eterna só é possível com Jesus Cristo. E quem quiser viver para sempre, quem quiser ter vida eterna, é necessário crer, receber Jesus como o único suficiente Salvador. Não há outro meio de alcançar vida eterna a não ser por Jesus Cristo. Então ele morreu para nos salvar. Agora, mas e o pastor? E a cantora? E o grupo? Isso, aquilo é consequência de uma vida de fé, de uma vida com Deus, de uma vida na presença do Deus Todo-Poderoso. É consequência. Você pode dizer amém? É consequência de uma vida com Deus. E Cristo readquiriu esse domínio para nós. Um dia receberemos aí a coroa da vida. E quando recebermos a coroa da vida, sabe o que isso vai indicar? Que não haverá mais morte. Receberemos também a coroa da justiça. Sabe o que isso vem a indicar? Que não haverá mais pecado. E um dia receberemos a coroa de glória. Sabe o que isso indica? Que nunca mais seremos derrotados. E aí sim estaremos para sempre com o Senhor. Mas enquanto isso não acontece, enquanto Jesus não vem, enquanto Ele não nos chama, vamos cantando, vamos pregando, vamos fazendo a obra de Deus, vamos fazendo teatro, o grupo de dança continua dançando, as crianças continuam apresentando, os obreiros continuam pregando, fazendo a obra de Deus. Enquanto o Senhor não vem, nós temos que trabalhar e fazer a obra de Deus. Até que um dia venhamos receber a coroa da vida, da justiça e a coroa de glória. Obediência a Deus, obediência ao Senhor não garante uma estrada suave, não garante ausência de sofrimentos,
A luta é grande, mas Deus é maior. E os seguidores de Cristo, eles são perseguidos, eles são ridicularizados e muito mais. E muito mais. Então nós sabemos que não é fácil. Nós fomos feitos um pouco menor que os anjos. Tá? Mas isso é temporário. Porque está escrito que um dia seremos semelhantes aos anjos. E quem almeja esse dia? Quem almeja esse dia? Quem espera esse dia? Fomos feitos um pouco menor que os anjos. Mas um dia seremos semelhantes aos anjos. E talvez até um pouco mais. Porque vai ser nos dado o direito de julgar anjos. Até porque nós vamos estar lá coroados. E anjo não tem coroa. Anjo não tem coroa. Mas até que isso aconteça, a luta está travada aqui embaixo. Até que isso aconteça, o inimigo não vai dar trégua. Mas um diamante não pode ser lapidado sem fricção. E nenhum homem é aperfeiçoado sem sofrimento. E chamada ao ministério, Jaqueline, chamada ao ministério, para quem tem essa chamada e almeja ser chamado, é um chamado, perdoe isso, mas é um chamado para o sofrimento, é um chamado para a guerra, é um chamado para a luta. E um dia eu aceitei esse chamado, Jaqueline aceitou esse chamado, tantos outros aqui aceitou esse chamado, e agora estamos dentro e não temos mais como voltar atrás, vamos recuar. E estamos servindo ao Senhor dos exércitos. Estamos servindo ao Deus Todo-Poderoso. Então, Jaqueline, vai e anuncia mesmo a palavra do Senhor através da música. Se é esse o teu talento, se é esse o teu dom, se é esse o teu ministério, vai, né, e anuncia através de tudo isso aí o reino de Deus, a palavra de Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida, continua deixando Ele te usar. E hoje você entende porque muitas coisas aconteceram lá atrás. Não foi fácil, não foi fácil, mas você chegou aqui, né? E os grandes comandantes são feitos em águas violentas e em mares profundos. Então nós precisamos nos preparar para receber o que Deus tem para nós. Mas enquanto isso, Ele está nos preparando aqui, porque é o nome dele que está em jogo. Deus não desperdiça milagres. Estava ministrando aqui na quinta-feira e disse que o Espírito Santo não está aí para qualquer um, está para quem quer. Está para quem que toma a decisão de ser um certo filho. De ser um certo filho. Teve uma época que o Espírito Santo estava para Saul. E Saul chegou até a profetizar algumas vezes. Mas depois ele saiu da presença de Deus e o Espírito Santo não estava mais para ele, mas estava para o menino, estava para Davi. Eu quero dizer que o Espírito Santo, Ele está presente, Ele está aqui. Mas Ele quer estar aqui para você. Tem lugar aí para Ele? Tem lugar aí para Ele? Em tempo que fica difícil, em tempo que não é fácil, em tempo que a gente vai marchando, caminhando e de repente nos deparamos com o mar, mas estamos aqui diante de um Deus que abre o mar. Como a Jaqueline canta, não é? O mar se abre. E Deus não tem dificuldade de abrir o mar. Todas as vezes que o servo dele se depara com o mar, quando esse crê, Deus vem e abre o mar. Deus vai abrir o mar para você. E só Ele para abrir o mar.
Nós somos um pouco menor que os anjos. Os anjos podem voar sobre as águas, não pode passar por elas. Nós não. Deus tem que abrir e Ele abre. Anjos é maior que nós. Foram feitos um pouco maior. Por isso nós dependemos, né, do Criador para às vezes abrir as portas, abrir o mar, fazer o que nós não conseguimos fazer, e Deus faz. Você pode se colocar em pé. Se coloque em pé, feche os seus olhos, pense um pouquinho nisso. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer aqui. E eu quero deixar com você esta ministração, essa palavra. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Você ainda está nesta terra porque Deus tem te dado a oportunidade. Tem te dado a chance. E essa noite é também noite de salvação. Deus já ministrou o seu coração através das canções. E com certeza ministrou o seu coração através da palavra. Haverá ainda mais canções que Deus certamente usará para estar falando ao seu coração. E eu fecho aqui esta palavra dizendo: se hoje ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Se hoje ouvires, não endureça o seu coração. Costumo dizer que tudo que nós temos é esse momento agora. O ontem já foi, o amanhã pertence a Deus. Tudo que nós temos é esse momento agora. Ninguém sabe do dia seguinte. Se a Ayrton Senna soubesse, não ia para aquela corrida. Se a princesa Daiane soubesse, ela não entrava naquele carro, jamais atravessaria aquele túnel naquele dia. Tudo que nós temos é o agora. E se Deus falou com você hoje, tome a decisão hoje.